Bom dia. O que é que está acontecendo com o Brasil? O que é que está acontecendo com o Brasil? Nada. Não está acontecendo nada com o Brasil. Talvez o que você devesse dizer, eu acho que o que você deve dizer é: o que é que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo conosco? Aí sim. Não é o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo conosco. Bom, aí eu vou entrar por aí. O que é que está acontecendo conosco é que nós nunca fomos um povo e nunca fomos uma nação. Repito, nós nunca fomos um povo e nós nunca fomos uma nação. Nós somos um aglomerado de imigrantes. Nós somos um aglomerado de imigrantes. Povo, nação não somos. Civilização brasileira, como queria Darcy Ribeiro, estamos longe. E povo brasilienses, que o dono da editora Brasiliense gostava, esqueci o nome dele agora, pesquisa aí o dono da editora Brasiliense, quando ele escreveu lá, editora Brasiliense, estamos longe de ser um povo. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Estamos longe de sermos uma civilização, como queria Darcy Ribeiro, como queria o dono da editora Civilização Brasileira, e estamos longe de ser um povo, como queria o dono da editora Brasilienses. Não somos brasilienses e não somos um povo, não somos uma nação, não somos uma civilização, somos apenas um aglomerado de imigrantes e ex-imigrantes. Você pode perceber isso até no vocabulário. Você várias vezes já viu. Que o brasileiro, isso. O brasileiro. Você tem que entender que o brasileiro, toda vez que você vê o brasileiro, ele não está falando dele mesmo, ele está falando dos outros. O brasileiro. Ah lá o brasileiro. O brasileiro. Ele mesmo não se diz brasileiro. Ele se diz japonês, ele se diz italiano, ele se diz alemão. Ele se diz até português. Nunca foi a Itália, nunca foi a Alemanha, nunca foi o Japão, mas ele se diz brasileiro, e japonês, ele se diz italiano e se diz alemão. Ele não se diz brasileiro. Ok? Segundo é o termo brasileiro. O sufixo eiro designa uma profissão, e brasileiro era uma profissão. Brasileiro era o português embarcado, era o marinheiro português, era o brasileiro embarcado. O brasileiro embarcado, esse era o brasileiro. O brasileiro era o português que trabalhava no Brasil. Então, o sufixo eiro, nós deveríamos nos chamar brasilianos ou brasilienses. O sufixo ano ou sufixo ense. Tanto que os estrangeiros fazem isso com a gente. Eles nos chamam de Brazilian. O sufixo ian é o mesmo de iano. Brazilian, brasilienne, brasiliani. Ninguém nos chama de brasileiro. Nós não somos brasileiro. O sufixo er, que seria o equivalente a eiro, não é usado. É ian, Brazilian. Sufixo iano. É o Brasil. Você já notou que nós não temos vacation? Ou vacaciones, ou vacanza? Não, nós temos férias. Férias é plural de féria. Féria é aquilo que você arrecada num dia de trabalho em uma feira. Ô fulano, vê aí quanto é que deu a féria do dia. A féria do dia, ou seja, quanto você arrecadou naquele dia. Então, nas feiras. Então tem a primeira-feira, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira e a sétima-feira. Até que a primeira-feira passou a ser chamada de domingo e a sétima-feira de sábado. A segunda, terça, quarta, quinta e sextas-feiras permaneceram. Aí dessas férias, dessa férias do dia, desse monte, primeira férias, segunda férias e tal, ele tirava, o brasileiro tirava uma férias, ele guardava daquela semana
depois a férias da segunda semana, uma férias da terceira semana. A férias das semanas, ele tirava uma férias de cada semana para poder voltar para Portugal. Por isso que ele tirava umas férias. Ele arrecadava 7 férias por semana, uma ele guardava. Depois mais 7, uma ele guardava. Mais 7, uma ele guardava. Tirava férias para poder voltar para Portugal. Quem fazia isso? O brasileiro embarcado. O brasileiro que trabalhava na feira. O português embarcado. O português que trabalhava no Brasil. Que tinha a profissão de ser brasileiro. Nós somos apenas e tão somente um aglomerado de imigrantes e até ex-imigrantes. Mas povo, como queria o ex-dono da editora Brasiliense, povo brasiliense, civilização, como queria Darcy Ribeiro, não, estamos longe disso.